Paz do Senhor, aos irmãos, e desejo uma boa noite a todos os amigos, a todos aqueles que vão estar entrando nesta live. Vou esperar alguns segundos, alguns minutos melhor, para que outras pessoas possam ser alcançadas também através desta live, no qual vai ser transmitida hoje pelo Instagram e também pelo Facebook, amém? Então, temos dois veículos de mídia para que possamos tratar sobre o reino de Deus. Hoje é um tema bem interessante, eu creio que os irmãos vão estar interagindo conosco e nós vamos conversar sobre a mensagem do Senhor, no qual foi postado até mesmo no grupo hoje cedo, com relação o controle. Entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus, amém? Então eu vou dar a paz do Senhor a alguns irmãos aqui que estão entrando, a Lu, a Aline, a pastora Marta, a paz do Senhor. Pelo Facebook está a Josilene, desejando a paz também. A Liana, a paz do Senhor, Liana, Deus abençoe a sua vida. Eu peço que os irmãos nesses primeiros minutos possam estar compartilhando. Marque o seu amigo aí, não perca tempo, para que ele possa estar interagindo desde o começo da mensagem, no qual eu creio que o Senhor vai falar grandemente aos corações nesta noite. Amém? Então, eu sei que o Senhor tem algo bom para nós no dia de hoje com relação ao seu reino, a sua palavra. A palavra do Senhor sempre vem nos tratar, ela sempre tem um parâmetro para que possamos trilhar por este caminho que é Jesus, amém? Então eu desejo a paz também ao pastor Lucas, Amanda Menezes, no qual entrou agora pelo Face, pelo Insta. Josilene está no Insta também, em nome de Jesus. Nestes primeiros minutos eu deixo para que os irmãos possam marcar os seus amigos, para que vocês possam também de alguma forma estar evangelizando aqueles que foram da igreja, aqueles que nunca foram em uma igreja. É o momento de compartilharmos sobre a mensagem do Senhor. A paz do Senhor, Beazinha, Deus abençoe você, a Bianca, e o Senhor possa falar aos corações de vocês também nesta live, amém? Então eu vou pedir que os irmãos participem deste culto também comigo, e nós vamos interagir como foi a semana passada, amém? Eu peço que os irmãos elevem o seu coração, o seu pensamento a Deus, para que vocês possam também cultuar em seus lares, amém? Então o culto não é somente o pastor ou líder que está ministrando, mas o culto também tem a entrega individual, amém? O Senhor está sondando os corações dos verdadeiros adoradores, amém? Mesmo não tendo louvor, mesmo não tendo adoração relacionada à música, mas um coração de adorador neste momento pode tocar o Senhor, amém? Então peço que os irmãos fechem os teus olhos, leve o seu pensamento e o seu coração ao Senhor, para que você possa também cultuar aonde você estiver. Não sei se você está no seu lar, no ônibus, mas eu peço que você volte o seu espírito ao Senhor, para que você possa se conectar com o trono da glória. Amém? Senhor Jesus, eu agradeço a Ti por este momento, por esta live no qual muitas pessoas vão ser alcançadas. Eu creio que o Senhor vai falar aos corações nesta noite. Eu peço que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem dos seus maus caminhos, possa, neste momento, estar, ó Pai, juntamente conosco, a ministrar esta mensagem. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos livrado de todos os males da face da terra. Nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela nossa família. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Então, eu desejo a paz também para a irmã Carolina,
Desejo a paz também para a irmã Val, para os irmãos que estão entrando, mas chegou o momento de interagir com vocês e eu creio que você deseja também ouvir a voz do Senhor assim como eu desejo. E juntamente com o tema, entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Eu quero deixar aqui algo bem simples, mas que faz parte do cotidiano no nosso dia a dia. Se alguém aqui não jogou videogame, sabe pelo menos como funciona, né? Geralmente os homens gostam mais de videogame. Se não gostar, sabe como que funciona. Você necessita estar controlando as situações. Você precisa estar controlando aquilo que que está proposto naquele jogo. Então, para que você feche um ciclo de um jogo e possa começar uma outra fase, é necessário você estar jogando de forma positiva, jogando para que você possa concluir, aí assim então mudando de fase, ou seja, cada vez que você muda de fase você vai encontrando maiores dificuldades, ou seja, cada vez que você passa de fase naquele determinado jogo, as dificuldades virão de formas a dificultar mais naquele jogo. Então, eu vou conversar com os irmãos acerca deste controle, que muitas vezes eu vou deixar uma pergunta aqui, depois que os irmãos interagirem, nós vamos conversar acerca, sim, do jogo e também nós vamos conversar acerca do controle, na mão de quem deve estar o controle das nossas vidas, amém? Então esta é uma introdução no qual nós devemos sim compartilhar sobre a palavra do Senhor. Então neste início, nesta introdução, eu quero deixar uma pergunta para os irmãos aqui e vocês vão colocando em forma de respostas e nós vamos desta maneira interagindo, amém? A primeira pergunta significa muito com relação a crer no Senhor Deus, amém? Eu quero deixar aqui para os irmãos que crer não significa que você vai ver antes toda a situação estar solucionada ou da maneira no qual você tem pedido ao Senhor. Crer você muitas vezes não vê, como diz em Hebreus, mas eu creio, há uma esperança para nós, amém? Então, eu deixo a primeira pergunta aqui para os irmãos. Alguém já orou e na sua oração entregou aquilo que você estava pedindo ao Senhor Deus? Amém? Esta é parte da pergunta. Mas depois daquela oração, ou alguns dias, ou algumas horas, ou alguns momentos após, tomou o controle da situação novamente. Ou seja, Senhor, eu entrego isto nas suas mãos e a nossa oração tem que seja feita a sua vontade sempre, a oração, que a vontade do Senhor possa prevalecer. Nós oramos assim, mas eu quero deixar aqui em forma de uma pergunta. Você já orou e disse que entregou nas mãos do Senhor e após alguns dias ou momentos você tomou novamente o controle daquela situação? Ora, quando eu tomo o controle, eu quero tomar conta da situação. Muitas vezes aquela situação a minha força não consegue solucionar. Então vou conversar juntamente aqui com os irmãos, nós vamos interagir. Você já orou desta forma? Eu entrego nas tuas mãos, Deus, e logo após você tomou a frente novamente do Senhor, querendo tomar o controle da situação? Se sim, eu peço que os irmãos possam compartilhar juntamente conosco em nome de Jesus. Os irmãos estão falando que está travando um pouco a internet, eu não sei qual motivo, não sei se é o Face, você pode me ajudar aqui também. Deus abençoe. Irmãos, aqui tem
200 câmeras, mas nós vamos solucionar aí o problema, amém? Então, os irmãos já entregou nas mãos do Senhor de boca para fora e depois quis tomar conta da situação? Vamos lá, vamos conversando em nome de Jesus, tá bom? Eu peço que os irmãos possam interagir comigo e assim nós vamos conversando novamente, amém? Os irmãos gostariam de colocar aí com relação a isso, se entregou e depois tomou novamente a frente daquela situação. Eu vejo que muitas pessoas diz ao Senhor que entrega, mas vão tomando as suas próprias atitudes. Ou seja, quando eu entrego, eu confio naquele no qual eu entreguei. Amém? A primeira a participar aqui foi a Carolina. Deus abençoe, Carolina, a sua vida. Eu saí e entrei novamente. Parece que eu não sei se a conexão tá boa. Eu peço que os irmãos possam me dar um retorno. Qualquer coisa nós podemos sair e voltar novamente. Não sei. Já tá boa? Acho que melhorou. Melhorou aí, queridos? Preciso que vocês possam me dar esse retorno em nome de Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos sim fazer é realmente entregar nas mãos do Senhor, no qual nós devemos fazer. Amém? Então, eu peço que os irmãos abram as nossas Bíblias e nós vamos ler Lucas 8, 22 ao 25 e nós vamos voltar a conversar sobre este tema do controle. Amém? Ele não deve estar em nossas mãos, mas sim nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá melhorando. Amém. As irmãs estão compartilhando que a internet está melhorando, parou de travar. Amém. Vamos ler então Lucas 8, capítulo 8, versículo 22, no qual diz assim que Jesus, ele apazigua a tempestade. Amém? Versículo 22. Diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e veio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E versículo 25, e disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? Aqui a pastora Marta, ela compartilhou conosco que agora, com o conhecimento no qual ela adquiriu, entregar e descansar e esperar no tempo do Senhor. Essa é uma proposta com relação ao tempo no qual muitos não conseguem esperar este tempo. Muitos não sabem lidar com o tempo. Amém? Amém. Amém. Muitos não sabem lidar com o tempo no qual não é o meu tempo. A palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então eu vejo que o tempo no qual muitas vezes nós pedimos as coisas ao Senhor, muitas vezes nós queremos para ontem, né? Pedimos hoje
e queremos que a bênção bata na nossa porta amanhã. E na realidade muitas coisas nós temos que saber lidar. É mais ou menos no qual eu conto sempre na igreja com relação a algo bem simples do nosso cotidiano, que é o simples ato de dirigir. Mas para isso você deve estar habilitado, você tem que ter a idade mínima, no qual eu não posso dar um carro para minha filha Beatriz, que tem 7 anos, no qual eu amo, no qual eu amo a Bianca também, que tem 16, eu não posso dar o meu carro porque não é o tempo. Elas não estão preparadas para isso. Então eu vejo, meu irmão e minha irmã, que o tempo é o tempo que nós temos que estar maduros na fé para receber muitas vezes aquilo no qual nós estamos pedindo. Ou às vezes nós pedimos algo e aquilo não é a vontade de Deus. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu peço que os irmãos interajam comigo. Alguém pediu algo e demorou um certo tempo e você viu que a bênção do Senhor foi muito maior do que você havia pedido? Deus te surpreendeu? Eu peço que os irmãos possam compartilhar comigo se já foi surpreendido da parte do Senhor com relação àquilo que você havia pedido, mas Deus deu algo muito superior e melhor para você. Amém? Peço que os irmãos comecem a escrever aí para que nós possamos interagir. A Carolina, glória a Deus, Carolina, pela sua vida e por estar interagindo conosco, viu? Dá um abraço aí no tio, no primo, Deus abençoe vocês. A Carolina colocou, já passei por isso, no caso foi na área profissional e me arrependi por não ter esperado a vontade de Deus. É verdade, quando nós não esperamos a vontade de Deus, muitas vezes nós atrapalhamos o plano de Deus, o sonho de Deus para a nossa vida. Ela colocou também, a pastora Marta colocou, maduros para saber lidar com a bênção. Realmente a maturidade nos vai dar a cada um de nós a maneira certa de lidar com aquela bênção. A Carolina repostou algo também que diz assim, mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus e esperei a sua vontade foi melhor do que eu esperava. Glória a Deus pela sua vida, viu? Obrigado por estar participando conosco. A pastora Marta colocou, com certeza Deus sempre nos surpreende e nos abençoa com muito mais do que pedimos. É verdade, o Senhor ele sempre nos surpreende. O amor do Senhor nos surpreende, as bênçãos dele nos surpreende. Eu tenho certeza que quando nós aprendermos a deixar, a entregar realmente para o Senhor, nós vamos conquistar não coisas simplesmente terrenas, porque isso é consequência, mas as espirituais no qual os nossos olhos devem estar focados, amém? A Fagna está participando no Face conosco, ela diz, com certeza, ele é maravilhoso e sempre nos surpreende. Temos que aprender a esperar o tempo do Senhor. Nós vemos no qual a passagem bíblica diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Com esse mundo digital, muitas pessoas têm na sua mão muitas coisas no qual elas desejam, quase tudo. Eu posso comprar, eu posso pagar, eu posso receber, eu posso fazer tantas coisas simplesmente por um aplicativo, através do celular, através de um notebook, através de outros meios no qual acontece naquele exato momento. Mas com o Senhor nós temos que aprender a esperar. Essa virtude nós temos que ter em nossas vidas. Amém? Amém, Carolina. Um grande abraço do Álvaro Boretti Júnior, que são os meus tios e o meu primo. Deus abençoe. A Val colocou, Deus sempre me surpreende.
Uma delas foi quando conquistei a casa própria. Amém! As bênçãos do Senhor eu consigo observar a partir de Mateus 6,33, no qual diz: buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus não é mentirosa, ela diz que nos alcançaria. Amém? Então, se coloque debaixo deste propósito, debaixo da graça, para que você não saia fora, não haverá inversão. Se eu estiver correndo atrás das bênçãos, simplesmente porque eu quero ser presenteado, o coração está errado e precisa ser tratado. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, não por aquilo que Ele pode me entregar ou me dar, mas por aquilo que Ele já fez por mim, por aquilo que Ele é. Amém? Nós devemos adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. O John, ele colocou: antes mesmo de conhecer a Deus, eu pedi um trabalho, e Ele não apenas me deu um trabalho, como também, através deste trabalho, eu fui levado a conhecê-lo, e hoje caminho com Ele. Amém? Então o John compartilhou que na sua mocidade ele pediu um emprego, e Deus colocou esta bênção em suas mãos, e lá ele conheceu a Jesus. Glória a Deus pela sua vida, John. Obrigado por estar participando conosco. Agora eu vou colocar mais algumas questões deste texto no qual nós lemos, e nós já voltamos a ter o nosso bate-papo, amém? Mas eu peço que ainda assim os irmãos continuem compartilhando. Eu sei que muitos estão estudando, mas é necessário ouvir também um pouquinho a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos marquem aí os seus amigos, porque ainda estamos no início desta mensagem. O Renato colocou cada fase da sua vida, ele tem se esforçado para conhecer a vontade perfeita de Deus para a minha vida, no qual ele escreveu. E ele tem me dado as ferramentas, seja conhecimento, seja tecnologia, para estudar. O Senhor tem dado sabedoria ao seu povo para lidar em meio a esta dificuldade que está proposta diante de toda a raça humana. Amém? Deus tem nos dado ferramentas para lidar com todas as situações no qual a adversidade vem para todos. A pastora Marta colocou: no Pai das Luzes provém as boas dádivas, tudo que é perfeito vem dele. Amém, glória a Deus. A Val colocou: hoje tudo que faço sempre peço orientação do Senhor, e muitas das vezes Ele confirma através de sonhos, ou até mesmo usando alguma pessoa no meu caminho e mostrando a direção certa. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. O Senhor, Ele abre caminho onde estava tudo difícil. Onde não havia porta, o Senhor abre porta. E nós cremos em um Deus do impossível, amém? Se tem alguma impossibilidade diante de você, muitas vezes é você mesmo que cria essa impossibilidade. Muitas vezes é você mesmo que imagina a impossibilidade. Eu disse que no dicionário de Deus não existe a palavra e nem o termo impossível, porque tudo é possível para Ele e para nós, no qual nós cremos em Sua palavra. Amém? Então, eu vou deixar aqui alguns tópicos com relação a Lucas 8, versículo 22 a 25. A primeira coisa no qual nós podemos ver, Jesus instrui os seus discípulos a passar para uma outra margem, ou seja, eles teriam que atravessar a dificuldade, eles teriam que atravessar de um lado para o outro. Muitas vezes isso tirar do conforto ou sair mesmo do nosso conforto é muito difícil. Nós queremos ficar na margem que estamos acomodados, na margem no qual nós estamos, já está tudo cômodo para nós, vamos dizer, na rede. E o Senhor, Ele convida os seus discípulos, ou seja, para atravessar. Eu vejo que é um comando de Jesus para os seus discípulos. Jesus não chamou a multidão para ir com Ele para o outro lado. Mas Jesus, Ele chama aqueles que estavam mais próximos. Quem estava mais próximo de Jesus? Os seus discípulos. E eu posso observar que Jesus, Ele diz: passemos para o outro lado do lago. Ou seja,
Jesus não disse para eles passarem sozinhos, porque Jesus sabia da dificuldade que viria quando eles estivessem ao meio do lago. Mas Jesus os convida para passar juntos. Eu vejo que até mesmo o ministério no qual nós estamos, no qual nós temos que exercer, nunca eu vejo que uma pessoa vai passar sozinho. O pastor passa junto com o povo. Moisés passou junto com o povo. Moisés não disse para o povo, vai e eu fico. Ou simplesmente Deus mandou eu ir, vocês fiquem aí. Não. Eu vejo sempre, vamos, façamos. Estamos juntos nesta dificuldade, mas o Senhor é a nossa saída. Então eu vejo que o primeiro comando de Deus com relação a este texto é para passar de um lado para o outro. Mas no lado que eles estavam, estava tudo bem, não havia problemas. Vocês conseguem ver um problema antes, até mesmo deles passarem para o outro lado? Não. No texto acima, nós podemos ver que Jesus estava curando, Jesus estava cercado pela multidão, mas chegou o momento da igreja passar para o outro lado. Chegou o momento da igreja arregaçar as mangas realmente e passar com Jesus, porque este é o comando de Deus. Este é o comando no qual eu vejo que Jesus deu aos seus discípulos. Este é o primeiro tópico, mas eu quero lançar uma pergunta. Alguém já foi desafiado a passar para o outro lado, ou seja, para o outro lado da margem, mesmo que tivesse que atravessar as dificuldades? Eu creio que todos nós já passamos, mas eu queria que os irmãos compartilhassem comigo. Eu vou ler rapidamente aquilo que os irmãos escreverem, mas eu gostaria de deixar esta pergunta. Você já se sentiu desafiado, mas você creu na palavra do Senhor e foi com Ele e atravessou, mesmo tendo dificuldades? Então, nós podemos ver que a travessia foi um comando não do homem, mas um comando de Jesus. A Michele colocou que Deus já surpreendeu várias vezes. Difícil manter a fé na maioria das vezes, confesso, mas Deus sempre tem a resposta para as nossas angústias. É isso mesmo, Michele. No meio da trajetória de um lado para o outro, nós vamos ver que tem as aflições, tem as angústias, tem as dificuldades. Amém? Mas alguém gostaria de compartilhar no Face? A paz do Senhor, tia Mairi, tio Machado e toda a família Léo, Gabi. A paz do Senhor também para o Gui. Deus abençoe vocês que estão no Face também conosco. Então, vamos para o segundo tópico. Após sermos desafiados por Jesus, ele vem nos chamar para tirar realmente o homem e a mulher do seu conforto. A cada mensagem eu posso ver que a mensagem do Senhor é um confronto. Há um confronto entre a vontade de Deus e a minha vontade. Talvez aqueles discípulos poderiam falar: ah, Jesus, aqui está tão bom, aqui nós temos tudo, que vai estar nos esperando do outro lado. Ou seja, Jesus ele chama para um confronto interno dos discípulos. Eu creio que eles queriam estar acomodados, mas Jesus tira a cada um de nós dos nossos confortos, seja espirituais, seja materiais, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Então, a palavra do Senhor é um confronto à natureza humana, a carne no qual muitas vezes tem a tendência para um lado, mas a vontade de Deus é a tendência certa na minha e na sua vida. O Renato falou: sim, concluí a minha faculdade mesmo diante da perda de pessoas amadas e pelo acidente que tive em 2016. Usando as palavras de um sábio, posso não conhecer o caminho, mas conheço muito bem o meu guia. Amém, o Senhor é o nosso guia, irmãos. A pastora Marta colocou: podemos ter dificuldade no chamado, na caminhada, mas Ele está conosco.
e nos dá o escape sempre. Deus sempre tem as respostas. A Michele postou no Instagram, está juntamente conosco aqui nesta live. Irmãos, a primeira coisa no qual nós pudemos observar foi um chamado no qual eles já estavam obedecendo, já eram íntimos de Jesus, já ouvia, já sentia Jesus, já estavam próximos de Jesus e mesmo assim foram desafiados a passar para o outro lado da margem. Não sei quanto tempo você pode estar. Eu sei que eu nasci no Evangelho, estou quase 40 anos e eu sou ainda desafiado a diversas situações, sou desafiado a diversas coisas na minha vida com Deus, na minha vida particular, e eu sei que o meu Redentor vive e Ele está comigo. Eu sei que eu não vou passar sozinho, pelo contrário, Jesus, Ele diz, passemos, eu estou contigo, eu vou estar com você. E isso é que traz a segurança necessária para mim e para a sua vida. A outra coisa no qual eu posso ver nessa história, que tinha um meio disponível para eles atravessarem. Jesus não falou, vocês devem ir a nado. A paz do Senhor, Ivanda, acho que é a mãe do nosso irmão Flávio. Deus abençoe a sua vida e obrigado por você estar entrando na live neste momento, viu? Deus abençoe, estou feliz por isso. O meio disponível no qual Jesus utilizou para que eles pudessem atravessar este lago. O meio disponível que Jesus tinha naquele momento era o barco. E nós vamos ver que muitas vezes nós não queremos atravessar a barco. Jesus, ele foi o homem mais sábio que pisou nesta terra. A sua sabedoria nos ensina até hoje e sempre vai nos ensinar. Mas eu quero dizer que o meio disponível que o Senhor tem, muitas vezes, não é o veículo pelo qual você gostaria de estar atravessando. E também eu gostaria que os irmãos compartilhassem para que outras pessoas fossem alcançadas, porque muitas pessoas podem não entender o meio pelo qual Jesus quer te levar para um outro lado. Mas lá no meio do lago, em meio às aflições, nós temos essa segurança e nós sabemos que essa pandemia e toda a dificuldade no qual está assolando a sociedade brasileira e mundial, mas nós cristãos estamos guardados por Ele. Nós temos que ter esta fé, essa segurança. Mas o meio disponível nós vamos retratar um pouquinho mais para frente e eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações no dia de hoje. E também eu vejo que, primeira coisa, Jesus chamou para atravessar para o outro lado. A segunda, o barco, o meio disponível. A terceira coisa, no qual estava proposto àqueles discípulos que estavam com Jesus, era a tempestade, ou seja, o obstáculo. Os discípulos não sabiam que iriam enfrentar o obstáculo. Jesus, na sua onisciência, com certeza, ele já sabia que, quando ele chamou para atravessar para o outro lado, ele sabia que haveria dificuldade. Mas Jesus sempre tem a saída no momento exato. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos esses 3 pontos no qual nós vamos conversar nesta live. Amém? A paz do Senhor, Andresa, Deus abençoe, ela está nos acompanhando no Facebook. Deus abençoe você, prima, em nome de Jesus. Olha só, o Senhor, Ele tem indicado o que o homem deve fazer
Primeira coisa, a travessia, ele indica o que nós devemos fazer segundo a sua vontade, a sua palavra. Quando eu leio a palavra, há um confronto entre a vontade da carne e a vontade do Espírito, mas isso é que vai nos trazer o direcionamento para o caminho no qual Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, se esses discípulos estivessem fora do barco, estivessem fora do propósito no qual nós vamos ver ainda isso, eles fatalmente morreriam porque eles estavam fora do centro da vontade. Muitas vezes nós queremos ir contra a vontade do Senhor Jesus. Nós vamos ver algumas coisas importantes ainda, mas sair desta margem e ir em direção a uma outra é um desafio tremendo para nós. E está diante de nós esse desafio, muitas vezes é enfrentar a dificuldade, enfrentar as aflições, mas nós temos a certeza que nós temos um Deus no qual Ele está juntamente conosco neste barco. E basta uma palavra do Senhor Jesus para mudar toda essa situação. Este tempo está correndo demais e eu vou cortar algumas coisas aqui, mas eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. O desafio de entrar no barco com Jesus implica aos nossos corações deixar algumas coisas deste mundo. Alguém quer compartilhar algo que foi difícil relacionado ao mundo para obedecer à vontade de Deus? Então eu vou esperar que os irmãos coloquem aqui no Facebook, também no Insta, para que nós possamos conversar acerca das dificuldades que o mundo nos traz. Na verdade, o nosso interior, a nossa natureza humana traz para que não possamos estar próximos e confiantes na vontade de Deus. Então, o que foi difícil deixar deste mundo para entrar no barco com Jesus? Eu peço que o irmão escreva aí que eu vou estar lendo. Decisão, a pastora Marta colocou. Muitas pessoas não decidem por Jesus. E estar nesta vida sem Jesus no barco, há um perigo de morte física e o principal, a morte eterna. Decisão. Hoje nós temos esta decisão em nossas mãos. Bem? Mais alguém gostaria de compartilhar? Pode ser amizades, pode ser, pastor, eu gostava de músicas do mundo, foi difícil deixar isso. O que você gostava e foi difícil você decidir entrar neste barco para atravessar a outra margem com Jesus no barco. Renato colocou: acredito que a razão humana, quando Paulo diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Amém. Isso aí, Renato, Deus abençoe a sua vida e obrigado por estar participando conosco neste momento. Então, eu deixo esta pergunta para que os irmãos possam interagir comigo, no qual nós podemos ver que eu preciso decidir hoje atravessar com Jesus ou ficar nesta margem que eu estou. Olha para dentro da sua vida, eu peço que você faça uma introspecção e que você possa olhar para dentro de si e ver como está a sua vida. E se Jesus realmente está no barco da sua vida, ou se é simplesmente um encontro com a religião ou com a filosofia cristã. Filosofia cristã e simplesmente uma vida religiosa não vai levar ninguém ao céu. Difícil é eu entender isso e ver que eu preciso deixar toda a religiosidade. Não adianta ir todos os domingos na igreja e não levar uma vida de santidade na segunda, na terça, na quarta, não buscá-lo na quinta. Então eu preciso entender que eu preciso deixar os embaraços desta vida terrena para agradar a Jesus. Então coloque
Deixe Jesus estar no barco da sua vida. Decida por Ele hoje. A Andresa colocou, não entendemos, mas se respeitamos a vontade dEle, o resultado final será glorioso. Verdade, verdade, Andresa. Deus abençoe, respeite a vontade do Senhor. A pastora Marta colocou aqui, o primeiro inimigo a ser renunciado é o nosso ego. Muitas vezes é o nosso ego, é o nosso orgulho, a nossa vontade que não nos deixa andar no centro da vontade de Deus. O irmão da Lua está conosco também, colocou aqui a paz do Senhor. Boa noite, querido. Deus abençoe a sua vida, viu? Nós amamos você, a sua família. Dá um abraço na vozinha aí. Nós amamos em nome de Jesus. O John colocou os velhos hábitos. Verdade? Quando nós chegamos à igreja, nós somos desafiados a deixar os velhos hábitos. Eu convido a você a viver uma vida de renúncia no qual está na palavra do Senhor Jesus. Nós temos que renunciar os nossos desejos, a nossa carne, a nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor Jesus. O Emmanuel colocou, o mais difícil é deixar a soberba e deixar de aprender o que as Escrituras querem nos ensinar. É verdade. Muitas vezes o orgulho humano, o orgulho do homem impede dele se aproximar de Jesus. Então, deixe Jesus transformar este orgulho em um coração segundo a vontade do Senhor Deus. Bem? Então, o Emmanuel também colocou, quando queremos deixar de aprender e deixamos de ensinar. É isso mesmo. Tem um livro muito famoso no qual traz esta frase também, que quando eu deixo de aprender, eu também deixo de ensinar. Ou seja, nós estamos aqui aprendendo sempre deste Senhor. Amanhã nós podemos trazer na live o mesmo texto e nós assim vamos estar aprendendo com Jesus. Deus abençoe a vida do meu tio Emmanuel, no qual está compartilhando conosco. A Val colocou, o mais difícil é deixar algumas tradições, cultura da família. É verdade, eu vejo algumas culturas enraizadas no coração. E muitas vezes aquilo no qual você foi ensinado pelo seu pai carnal, a sua mãe carnal, aquilo fica fixado no coração, porque desde criança aquilo foi ensinado como certo. E agora eu tenho que rever, eu tenho que deixar-me ser tratado conforme a vontade do Senhor. Então a primeira coisa que eu peço para os irmãos é: deixe que Jesus derrube as paredes que foi construída no seu interior. Paredes coloca divisão entre homem e Deus. Então derrube as paredes, derrube estes muros, essas fortalezas que estão no seu coração com relação ao ensino, com relação àquilo que os seus pais ensinaram, mas não está na vontade de Deus, para que você possa fazer a vontade de Jesus. Amém? Aqui o irmão Filho Araújo colocou, o velho eu sempre quer voltar, o velho eu. Então precisamos estar com Jesus sempre para não deixá-lo. É isso mesmo. Se eu não buscar a Jesus, não buscar o centro da sua vontade, o velho homem vai crescer, não tem jeito. É aquela velha história que há 2 leões dentro do homem, aquele no qual eu mais alimentar vai ser aquele que vai vencer. O leão da carne e o leão do espírito. Qual você tem alimentado mais? Então vamos correr um pouquinho aqui com a mensagem, no qual nós passamos por este tópico de deixar as coisas naturais, das coisas deste mundo e seguir na direção da Canaã celestial, a terra prometida. Com relação ao barco, meio disponível no qual eu trouxe, este meio disponível está relacionado com as promessas no qual estão relatadas na Bíblia.
O meio disponível também está relatado pelo projeto de Deus na sua vida. Todos nós temos um projeto, mas este projeto só vai se concluir na minha e na sua vida se eu estiver no centro da vontade de Deus. Deus tem um plano maravilhoso na vida de todo homem e toda mulher, mas nem todo homem quer fazer a vontade de Jesus, e esse projeto não vai poder se concretizar, porque o homem deve obedecer às Escrituras para que a promessa o alcance, para que esse projeto de Deus possa ser estabelecido na vida do homem. Então, este meio disponível está descrito na palavra. E através da palavra nós temos o recurso que necessitamos. Nós temos o recurso que precisamos para atravessar para outra margem. Sem o recurso da palavra, sem o recurso no qual Cristo se revelou a nós através desta palavra, todo homem estava destituído da glória de Deus. Então, meu irmão, eu vejo que o meio disponível são as promessas, os projetos de Deus na minha e na sua vida. Você gostaria de compartilhar conosco algo do Senhor com relação a projeto, a plano de Deus, no qual Deus já se revelou a você e você sabe que é a vontade de Deus na sua vida? Amém. Eu vou esperar os irmãos aqui rapidamente, para que os irmãos possam estar interagindo com relação a plano, propósito e projeto. Amém? Eu sei que todos nós temos um projeto. Todos nós somos comprados e Deus fez promessas a nós, mas nós precisamos fazer a sua vontade. Amém? Então, irmãos, com relação a este meio pelo qual o Senhor quer usar, para atravessar para outra margem, eu preciso primeiramente confiar na palavra de Jesus, que Ele vai estar no barco. Outra coisa, eu preciso acreditar que Jesus pode mudar toda circunstância, todas as circunstâncias no qual um dia nós podemos enfrentar. Eu também preciso entender que a palavra de Deus é verdadeira. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar nesta palavra. Se você não confiar, se você não acreditar, esta Bíblia vai se tornar nula na sua vida, porque você não crê. Nós temos que crer nesta palavra, que ela pode sim promover vida no meu espírito, promover vida e transformação de caráter. Esta palavra pode mudar todo homem, toda mulher que quiser. Mas Deus, Ele não vai mudar um homem e uma mulher no qual Ele não deseja ser mudado. Essa palavra, ela precisa atingir o meu espírito, ela precisa trabalhar o meu caráter, a minha alma e o meu corpo. E eu vejo que ela tem poder para todas essas coisas, mas depende não somente de Jesus, Ele já fez a parte dele, mas depende de você, em apenas abrir a porta do seu coração para que Ele entre, faça morada. Eu te faço uma pergunta: Jesus é um hóspede ou Ele habita realmente em sua vida? Jesus está de passagem, como eu disse alguns momentos atrás, de passagem nos domingos, ou o Senhor entra na minha vida, de passagem na terça no culto de oração, ou Ele habita, mesmo não havendo culto, mesmo não havendo live, mesmo não havendo reunião. Como que está a sua vida? A Carolina colocou aqui que o casamento dela foi um plano de Deus e que através do seu esposo ela fez
se reaproximar de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Pastora Marta colocou: quando convidamos Jesus para fazer parte dos nossos projetos, ele se concretiza. Exemplo, a nossa casa própria, o Senhor fez um grande milagre. Amém. Glória a Deus. Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus de milagre. Denise colocou: temos que ouvir e praticar a palavra. Como eu disse alguns momentos atrás, esta palavra sem prática, ela será nula na sua vida. A palavra de Deus exige prática, obediência, para que ela possa se concretizar na minha e na sua vida. Amém? Então nós passamos agora do barco, o meio pelo qual Jesus utiliza para mudar e nos transportar para um outro lugar. Mas algo de interessante nos traz a memória ao ler este texto. Que Jesus ele não pode estar adormecido no barco da minha vida. Nós vamos usar uma figura de linguagem, nós bem sabemos que Jesus estava fatigado e Jesus estava cansado e por isso ele adormeceu. Mas nós vamos transportar para uma figura de linguagem dizendo que ele não pode estar adormecido na vida do crente. Jesus ele tem que estar acordado. Eu pergunto, Jesus está onde na sua vida e na minha vida? Ele está no centro da sua vida ou não? Como Jesus está dentro do barco chamado a minha e a sua vida? O barco significa que eu aceitei Jesus dentro do meu coração, dentro da minha vida, porque eu vejo que Jesus não está mais em templo feito por mãos de homens, mas Jesus está agora habitando no homem. Nós somos sim a igreja, nós somos sim o templo, nós somos a sua morada. Mas muitas vezes colocamos Jesus em um quartinho, colocamos Jesus dentro de uma caixa e Jesus ele quer transitar por todos os cômodos. Eu faço uma pergunta ao irmão: você deixaria um estranho entrar na sua casa? Muitas vezes Jesus pode estar se sentindo um estranho na sua vida e ele não pode transitar. Aquele que tem intimidade com você pode abrir a sua geladeira, entrar no quarto, dormir, comer. E Jesus, ele quer transitar por todas as áreas da minha vida, mas ele não vai contra a sua vontade. O pior de todas as coisas é quando eu coloco Jesus simplesmente em um quarto enclausulado e ele não pode se mover dentro de nós. Então deixe Jesus operar, deixe Jesus andar, deixe Jesus habitar em você de forma verdadeira. Já estou quase finalizando. A paz do Senhor, Gorete, Deus abençoe. Nega, dá um abraço na avó, nós vamos estar orando por ela no final da live, amém? A paz do Senhor. Jurani, Deus abençoe a sua vida, viu? Foi minha vizinha por muito tempo, obrigado por estar assistindo esta live através do Instagram. Como que Jesus então adormece na vida de um homem e de uma mulher? Vocês gostariam de compartilhar rapidinho comigo? Nós temos 6 minutos, eu não posso esperar muito. Então preciso que os irmãos escrevam rapidinho como que Jesus adormece na vida de um homem ou quando ele adormece. Vou esperar alguns instantes para que os irmãos possam compartilhar da sua ideia, aquilo que está sendo proposto neste momento. Como que Jesus adormece na vida de um homem. Glória a Deus. Jesus não pode ficar só na porta, ele tem que entrar e morar em nós e fazer morada dentro de nós. A Denise colocou isso aí. Denise, Deus abençoe. Ele tem que morar em nós. Então, eu vou colocar algumas coisas rapidinho. Irmãos, Jesus ele adormece na vida do homem e da mulher quando o homem deixa de ter comunhão. Ou seja, Jesus, eu aceitei, um dia ele fez morada em mim verdadeiramente, mas eu
parei de ter esta comunhão. Então Jesus adormece. Então Jesus se afasta de alguma maneira. Na verdade, nós se afastamos, porque Jesus, o próprio Deus, sempre está no mesmo lugar. Nós que muitas vezes nos afastamos através de atos, através de conceitos, através de preconceitos, através também de atitudes. Muitas vezes por deixar de vigiar, também Jesus adormece em nossas vidas. Muitas vezes por deixar de consagrar a minha vida, também Jesus está adormecendo. E também por deixar de orar, ou seja, a comunhão com Ele tem que estar em evidência na vida do crente, de todo homem, de toda mulher que conhece a Jesus, amém? Então, Jesus só vai adormecer quando o homem se afastar dele. Ele vai estar sempre no mesmo lugar. Mas nós precisamos, muitas vezes, voltar atrás, voltar à nossa comunhão, voltar a se consagrar. Nesses últimos períodos da igreja na terra, muitos estão dormindo espiritualmente. A Michele colocou, quando sofremos as batalhas do dia a dia, muitas batalhas, às vezes as pessoas deixam de crer. Nós vemos Pedro, quando ele sai do barco, quando a tempestade aflige a sua vida, ele tira o olho de Jesus e ele começa a afundar. A Andresa colocou no Face, quando não oramos, verdade, foi citado aqui, isso mesmo, a comunhão com Deus. Quando não oramos, nós deixamos de crer, nós deixamos de ver a Jesus, nós deixamos com que Cristo seja adormecido. A Lu colocou, quando paramos de nos relacionarmos com Ele, verdade, o relacionamento com Deus é tudo. E o homem que adormece porque Deus está todo instante na nossa vida. Nós vemos que Jesus está no mesmo lugar no qual foi citado. O problema é quando o homem se afasta. Aí sim, a figura de linguagem no qual eu trouxe, não é que Jesus vai estar dormindo no seu trono, mas é simplesmente uma figura de linguagem. É que Jesus não está mais em evidência na vida do crente, na vida do homem e da mulher. Amém? Então, nós vemos que Jesus convidou. Jesus usou o meio, que foi o barco. Jesus usou o meio, que são as suas promessas. E lá no meio do lago, nós vemos que houve uma grande dificuldade, ou seja, uma tempestade. A tempestade nada mais é do que uma aflição, uma dificuldade. E a aflição muitas vezes tira os olhos, realmente, no qual nós lemos aqui, tira os olhos de Jesus. Mas glória a Deus que eles entenderam que Jesus estava ainda no barco, mesmo que adormecido. E eles levantam um grande clamor, despertando a Jesus naquela tempestade. E Jesus, nós vemos neste texto, que ele dá ordem, repreende o vento, repreende aquelas águas, repreende a tempestade. Em meio ao desespero, eles clamaram por Jesus. Eles clamaram para que, de alguma maneira, aquela tempestade pudesse passar. Então eu vejo que Jesus em nossas vidas, em meio às aflições, dificuldades, nós podemos clamar, nós podemos buscar, nós podemos em meio à pandemia orar e crer que Jesus pode todas as coisas, mesmo em meio à dificuldade. A live talvez vai cair, nós vamos orar no final, mas se Jesus estiver adormecido, é algo que nós temos que fazer, nós precisamos buscar novamente esta comunhão, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos voltar aonde de alguma maneira foi interrompido a nossa comunhão com Ele. Então, irmão, em meio à tempestade, muitas pessoas só acordam em meio à tempestade, né? Só quer buscar a Jesus quando tudo vai mal. Glória a Deus que Jesus, Ele não tem um coração, jamais um coração igual ao do homem. Mas Jesus sempre está pronto a ajudar a cada um de nós. Então, eu quero ir finalizando este texto, esta palavra, mas eu quero deixar um versículo aos corações dos irmãos, no qual diz assim, Salmos 37, 5, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, no qual eu vejo que
os nossos corações precisam estar voltados à vontade do Senhor. Amém? Então, primeira coisa, entrega o teu caminho. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu não faço mais a minha vontade, mas eu estou debaixo da vontade e da ordem do Senhor Jesus. Amém? Confiar no Senhor. Muitas pessoas estão tendo muitas dificuldades em confiar no Senhor em tempos de aflições, em tempos de dificuldades. Muitas pessoas estão tendo esta dificuldade de confiança. Quando eu confio no Senhor, é porque eu já entreguei tudo a Ele. Então, entrega realmente todo o seu caminho, todo o seu andar, toda a sua vida ao Senhor. E Ele nos assegura em Salmos 37:5 que Ele tudo fará. Glória a Deus por esta mensagem. Muitos irmãos ainda estão retornando à nossa live no Insta, mas eu gostaria de pedir aos irmãos, aí tem alguns pedidos, eu gostaria de ler os pedidos, quais são os pedidos de oração, para que nós possamos orar e encerrar esta live em nome de Jesus. Há algum pedido? Eu sei que nós vamos orar pela avó Penha. Ontem eu estive conversando com a sua filha e eu sei que ela estava passando dificuldade com relação à sua saúde, mas eu sei que o Senhor já mudou este quadro em nome de Jesus. Há mais alguém que a Michele colocou o seu tio, amém? Nós vamos orar pelo tio da Michele. Ele está com Covid-19, amém. Nós vamos orar por ele. A minha tia colocou que Deus abençoe a todos os irmãos, amém. Deus abençoe a sua vida, do Camilo, do pastor Alessio, em nome de Jesus. O Eduardo Curvo está internado com leucemia, a pastora colocou no Facebook. Paz do Senhor, tio Labônia Machado, Deus abençoe a sua vida, estamos com saudade de você. Tem mais alguém? Eide, Deus abençoe, viu? Nós vamos estar orando por Paulo Eduardo, amém. Deus abençoe a sua vida, da sua família, em nome de Jesus. A Carol colocou que estava dependente, deixo aqui a minha gratidão a Deus e aos irmãos pelas orações, amém. Pelo pai do pastor Marcos, está na UTI, amém. Tem muitos pedidos, no qual nós vamos estar orando. Amém, Denise. Ótimo culto, pastor. Amém, Denise. Deus abençoe. Obrigado por estar participando conosco. Dá um abraço na Rosana, na Bi, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, irmãos. Eu peço que você feche o seu olho, onde você estiver. A Liana está pedindo oração pelo seu sobrinho Nicolas, que está com Covid. Amém. Nós vamos orar pela cura, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos abram o seu coração a Deus, eleve o seu pensamento a Ele, porque Ele tudo pode fazer. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Tantos pedidos, Pai. Muitos estão sendo afligidos pelo Covid-19, uma pandemia no qual está instalada por todas as nações. Mas o Senhor nos chamou para atravessar para outra margem. E obrigado porque o Senhor Jesus está no barco das nossas vidas. Nós somos gratos a Ti pela Sua presença e sabemos que neste mundo nós teríamos aflições, mas eu creio também que o Senhor pode todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos e aonde a medicina não conseguir, Pai, mudar o quadro clínico, eu peço que o Senhor possa, Pai, mudar, ainda que não há esperança para essa pessoa que está com leucemia, ainda que não haja esperança para essa pessoa que está com, Pai, Covid, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. O Marcos está na UTI, no qual foi relatado aqui, Pai.
mas eu creio que a última palavra vem do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá essa esperança e esta segurança que o Senhor pode mudar todas as coisas. Obrigado porque o Senhor muda todo o quadro. Eu quero, Pai, apresentar a Ti, Jesus, a avó Penha também, no qual eu já vou, Pai, agradecendo o Senhor pela cura com enfermidade. Eu peço que o Senhor possa, Pai, mudar todo o quadro clínico da nossa avó Penha, Jesus, que o Senhor possa promover a cura no seu corpo físico, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque o Senhor é fiel e todos os pedidos no qual nós oramos hoje, nós cremos na cura, no milagre, porque o Senhor nos traz a segurança, a esperança e a promessa aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, esta foi a nossa live. Eu passei 6 minutos, mas eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Eu deixo aqui a paz do Senhor. Sexta-feira o pastor Lucas vai estar ministrando a palavra. No domingo, a partir das 18 horas, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Nós vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor aos vossos corações. A paz do Senhor a todos e uma boa noite e uma ótima semana. Amém, Jesus.